Então, bom dia, Regina. Bom dia, Tudo bem com Santoro. você? Tudo Que bem. horas são E aí com na você Alemanha? também? Agora são 9h30, quase. 9h30. Bom, aqui 5h25. Então, no Brasil, nós estamos em São Bernardo e foi o horário para a gente achar aqui para conversar Brasil e Alemanha, né? Então, Eu moro Regina, na, eu moro numa cidade pequena que chama Pforzheim e fica em Baden-Württemberg, fica ao lado de Bayern. Bayern fica desse lado, eu não sei como é que se vocês estão me vendo, ao contrário não. Bayern fica aqui onde fica Munique e lá do outro lado é Baden-Württemberg. Eu moro nesse lado. quantos habitantes tem essa cidade? Quase 150 mil habitantes. É Pô, é bem grande, pequenininho. é grande. Se a gente compara com São Paulo, Não, Iguape tem 80.000 habitantes. Claro, é uma cidade do interior, mas tem cidades de 10.000 habitantes, né? é verdade. Aqui, mas é assim, a cidade de Pforzheim, a gente não conta só o centro dela, tem alguns bairros que são afastados, assim, então, assim, Tem shopping center? se a gente considerar tudo, é como se fosse a grande São Paulo, vai, se a gente considerar tudo, então tá 150 mil habitantes. Tem shopping center. Tem um shopping center. E tá certo. Tem prédios de apartamentos ou a maioria é casa? Então, tem prédios, mas a maioria dos prédios não passam de 5, 6 andares. 4, 5, 6 andares, porque apartamentos, são prédios não novos, são prédios que foram construídos logo depois da guerra, porque a cidade aqui foi totalmente bombardeada, né? Que aqui eles produziram armamento para a guerra, por isso que a cidade foi quase que completamente dizimada. Então ela foi rapidamente reconstruída depois da guerra e são prédios muito antigos, né? Então são prédios de 3, 4, no máximo 5 andares, porque aí dá para ter, não precisa ter elevador. E, Alguns prédios novos, mas são muito poucos que são altos com elevador. e tem algum lugar que lembra o bombardeia, coisas bombardeadas? Alguma coisa que sobrou? Tem, Tem? tem Prédio tem histórico? um tem um lugar que eles fizeram uma homenagem às pessoas que morreram, a tudo isso que aconteceu. Então, tem uma praça no centro da cidade com o nome, e tem um lugar que, assim, deixa eu ver, é aqui no norte mesmo, eu moro no norte da cidade, então você sobe assim, é num lugar reservado, assim, no meio da natureza, e tem Ai, como que eu posso dizer? Ou como se fossem umas pedras, assim, mas é de concreto, né? Foi construído. E aí eles colocam um marco assim, aqui para lembrar tal coisa, aqui para lembrar tal coisa. Então eu acho que deve ter assim uns, sei lá, uns 10 metros quadrados, talvez. Ah, legal. E aí tem apontando para cada cidade, para cada lá, aqui era o norte, então aqui era assim, tal. Então tem homenagem. Legal. Regina, como nós vamos dedicar a nossa conversa, uma parte da nossa conversa para falar sobre financiamento de imóveis na Alemanha e como que é o sistema de incentivo à habitação, e eu queria te perguntar se os apartamentos ou tem moradias pequenas. Aqui em São Paulo já se fala em apartamentos de 22, 25, 27 metros quadrados. 34 é quase que comum, como primeira moradia. Como são, Entendi. você ouve falar de apartamentos ou casas pequenas? Como que é? Se chegou a ver isso aí nessa semana? Então, é assim, normalmente, a cultura aqui é bem diferente no Brasil. Normalmente, aí no Brasil, as pessoas moram com os pais até casar, ou até
sei lá, é bem sim, diferente. Aqui não, aqui as pessoas acabam o estudo fundamental e quando eles vão para a universidade, normalmente eles vão embora de casa e vão morar no que eles chamam de, VG seria apartamento comunitário, como se fosse uma república. Então, sim, quase todo mundo um dia saiu de casa para ir para a faculdade e foi morar com alguém, assim, numa república. sim. Então, quase todo mundo mora já assim, sem os pais. E assim, não é todo mundo que logo de cara, assim, no início, quer comprar um apartamento. Então, às vezes, as pessoas moram de aluguel durante muito tempo, até juntar uma grana, até ter condições de comprar um apartamento, Esses, né? esses apartamentos para estudantes ou alunos ou eh, jovens que saem de casa, você chegou a ver algum? Eles são Ah, são pequenos? Não, normalmente eles não são pequenos e eles não têm sala. É engraçado que aqui eles alugam apartamento por cômodo e não por quartos, né? Aí a gente fala 3 quartos, a gente imagina que tem sala, cozinha, banheiro, lá, e 3 quartos, né? Ah, Aqui não, eles alugam por cômodo. Então eles dizem, por exemplo, eles alugam cozinha é um cômodo. apartamento Cozinha é um não, de cômodo. 3 cômodos. Não, 3 cômodos significa cozinha, banheiro e 3 cômodos. Cozinha, banheiro e sala são 3 cômodos. Não. Aí seria cozinha, banheiro e 3 cômodos. Você pode fazer o que você quiser, sala, quarto, escritório, mas é assim, 3 cômodos. Se você for alugar um kitnet, que nem a gente chama aí, eles chamam de estúdio. Então aí é um cômodo que tem uma cozinha num canto e um banheiro. E Então é assim, cozinha e banheiro. E aí os cômodos, né? Às vezes a cozinha é integrada num dos cômodos, às vezes não, mas a cozinha e o banheiro não conta como cômodo. O resto, sim, não importa se é sala ou quarto, são cômodos. entendi. Aqui também é parecido. Bom, aqui a gente chama de dormitório, né? Um É, estúdio aqui, um estúdio aqui, ele é integrado. A sala, a cozinha e o dormitório é num ambiente só. Então não tem divisão não tem parede. E aí é estúdio. Quando você tem um apartamento de um dormitório, necessariamente tem que ter a parede e você divide e o quarto tem privacidade. Então, tá. é assim que se divide, né? Mas eu entendi que aí na Alemanha, então, é, o cômodo poderia ser ambiente, vários ambientes. Então, você quer 3 ambientes, são 3 cômodos, é mais ou menos assim? Quarto, Exatamente. sala. Então, se tem uma parede dividindo, são 2 ambientes, mais ou menos assim. Isso, são 2 cômodos, é. Porque, assim, eu não sei se eu tô errada, se eu tenho entendimento do Brasil errado. Pelo menos quando eu morava aí, quando a gente dizia apartamento de um dormitório, a gente entendia que tinha Sala, uma sala, uma sala e um quarto, separados com parede. Ou era um loft, ou era um estúdio, né? Onde os ambientes se integram. Ou sim. você dizia que é, ou então, como eu já ouvi falar, um cômodo de cozinha. Aí sim, é um ambiente integrado para sala, quarto. Se- É, é mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso aí. Mas é a única diferença quando é, a descrição mais específica é quando o ambiente é todo integrado, né? É. É assim. Aí, e assim, aqui as pessoas normalmente alugam. Eu nunca vi alguém comprar um apartamento de um cômodo que não fosse para alugar. Eu nunca vi, eu pessoalmente, eu não sei assim, eu não posso Ah, afirmar que isso é aqui. Mas assim, quando as pessoas compram uma casa, um apartamento, eles compram assim para ir com a família, né?
Então, essa é a minha experiência pessoal. Eu não posso afirmar que que essa é o que acontece em toda a Alemanha. Aqui onde eu moro, eu nunca vi isso. Com os amigos e familiares do meu marido, também eu nunca vi isso acontecer. Então, as pessoas moram Entendi, de aluguel, vão para um comunitário assim, e eles ficam lá juntando dinheiro até ter uma condição de pegar um crédito ou juntar com alguma coisa aí e comprar um apartamento, uma casa para a família já. entendi, entendi. Bom, é, isso das pessoas comprar, realmente, aqui no Brasil também, quem está comprando um apartamento pequeno de um dormitório precisa ser um solteiro ou, no máximo, um casal sem filhos. É, Quando é uma família que é um casal e mais um filho ou dois querem comprar um apartamento, normalmente são dois dormitórios, né? é, Então, agora, eu vi vários vídeos de apartamentos pequenos, e o mais comum, por exemplo, no Japão ou Coreia, é que você tem metrópoles, cidades grandes, onde você precisa trabalhar, a locomoção é muito distante. Se você morasse numa casa, você teria que morar a 2 horas do trabalho. Então, para evitar isso, você aluga ou compra um apartamento próximo do trabalho, você evita 1 hora e meia, 2 horas de locomoção, né? Então, entendi. por ser uma cidade menor, talvez não tenha isso aí. Mas, Essa cidade, ela fica no meio de duas muito grandes, né? sim. Fica A que 2 horas de distância? Frankfurt, a duas Fran- horas de Frankfurt e a 1 hora de Stuttgart. Mas fica também a meia hora de uma cidade média que chama Karlsruhe. E essa cidade aqui onde eu moro, tem muita gente que usa como uma cidade, dizem que é uma cidade satélite, porque as pessoas moram aqui porque aqui é mais barato e vai trabalhar em Stuttgart, que é 1 hora de carro ou de trem, eu acho que dá também. Talvez de trem Sim, dê um pouquinho menos. Ou em Karlsruhe também. Então tem muita gente que mora aqui e trabalha em outro lugar. entendi, entendi. Bom, Regina, eu tinha pedido para você ver sobre o que o governo faz para ajudar as pessoas a financiar um apartamento e conta um pouquinho do que você entendeu. Daí eu vou comentar e vou comparar com as coisas que acontecem aqui no Brasil. Tá bom. O que eu percebi é assim, não tem todos os dados de cor, né? Sim, Mas o que percebi foi o seguinte: para comprar a primeira casa, o subsídio é melhor. Se você for comprar a sua segunda casa, as condições não são tão favoráveis, né? sim, Então, é, existem alguns tipos de subsídio do governo. sim, Um deles, eles chamam em alemão chama Bausparvertrag, que se eu fosse traduzir ao pé da letra seria uma poupança para fins construtivos, é um contrato de poupança para fins imobiliários, sim, e ele pode ser de alguns tipos, né? Você pode tomar esse empréstimo, esse plano, é um plano sozinho, você pode ter ajuda do seu empregador, e existe alguns outros que são muito burocráticos e vai depender de muitas outras coisas. Então, eu vou começar com esses dois, tá? sim, O primeiro, então é assim, o plano, ele é uma combinação de uma poupança que você faz do seu dinheiro, você economiza, tem duas fases, né? Tem uma fase de economia sua e tem uma fase que você toma um empréstimo. Então, quando você entra com esse contrato, você se compromete a fazer uma poupança de tanto. Ah, eu vou poupar tanto
e eu vou poupar tanto por mês, no fim de tanto tempo, de tantos anos, eu vou ter tanto. E com esse tanto, eu quero pegar tal empréstimo. Ok? Nossa Senhora, que genial, que genial, que genial. Continua. Então, o moral o objetivo desse plano é você poupar uma parte e pegar um empréstimo da maior parte normalmente, né? Então, normalmente um empréstimo comum imobiliário que você faz do banco, você precisa Sim. ter de 20 a 30% De, seu. de início, de entrada, né? Você precisa ter de 10 a 20%. Estou olhando aqui na minha anotação. E esse Bausch Perfect você tem que ter de 30 a 50% do valor total. Você tem que E economizar de 30 a nesse 50%. período de você poupar os seus recursos, então existe uma forma do banco ou do aplicativo ir medindo para ver se você está fazendo a sua parte, é isso? Eu não sei se eles medem. O momento crucial é quando você vai entrar com o pedido do empréstimo, que é a segunda fase. Olha, Aí eles vão avaliar o que aconteceu e o que eles chamam de dignidade de crédito, né? sim. Olha, quando as pessoas querem comprar um apartamento aqui e eles chegam para mim e eles falam assim, quanto eu tenho que dar de entrada? Essa é a pergunta mais comum, né? Por quê? Porque as pessoas querem dar o mínimo aqui. Essa é a verdade. Então, a pessoa chega num ponto que ela está pagando aluguel e fala assim: Meu Deus, o aluguel subiu demais. Eu preciso mudar para uma coisa minha, que eu pago menos. Porque tem muita propaganda de eh, comprar apartamento pagando 400, 500 reais, às vezes até menos. E aí a pessoa fala assim: Nossa, estou pagando 1.100, 1.200, 1.500, então eu quero mudar para uma coisa minha, que eu pagaria menos. E aí a pessoa fala: Vou mudar, vou trocar. Esse é o movimento mais comum. O que a pessoa não percebe é justamente isso. Eu achei muito inteligente do governo alemão. E aí o que eu falo, Regina, para as pessoas que querem comprar um apartamento? Eu falo assim, quanto você conseguiria pagar de prestação, né? E aí a pessoa fala, vamos supor, eu consigo pagar 500 reais. Eu pergunto para a pessoa o seguinte: nos últimos 12 meses, você poupou 500 reais por mês? Que seria como se você sentisse que você está pagando o apartamento e, bom, assim, vamos supor, então eu, 500 reais não pesaria no meu orçamento, eu consigo subtrair do orçamento e colocar numa conta. Se eu fiz isso, significa que esse valor de 500 reais está correto, eu consigo arcar com essa prestação, né? Muito Eu bem. pergunto para as pessoas, você poupou 500 reais nos últimos 12 meses? Isso daria 5.000, 6.000 reais. É, Não. Se não tem esse valor poupado, na minha opinião, duas coisas podem estar acontecendo. Ou o valor que você pode pagar pelo apartamento é menor, ou você não tem disciplina para poupar e você está gastando demais e você precisa rever seus conceitos, né? Ou você entrou num emprego novo. Mas essa consciência de que, opa, eu preciso começar a poupar é verdadeiro. Tão, é tão verdade. verdadeiro que eu achei genial. Primeira vez que eu ouvi falar de uma coisa tão inteligente. Realmente, o povo alemão, 1-0. Vamos ver se chega no 7-0.
Ah, meu Deus. Vamos lá. Eu acho E que... só aproveitando, só para eu não te interromper outras vezes, tem duas formas de comprar apartamento aqui no Brasil, separadas por critério. Se você vai comprar apartamentos caros, basta você dar a entrada, que é de 20 a 30%. Então, um apartamento de 500 mil reais, você precisa dar pelo menos 100 mil ou 150 mil de entrada, e o financiamento você se vira com o banco. Porque aqui as imobiliárias ou construtoras entendem o seguinte: se você tem 150 mil, você consegue crédito em instituição financeira fácil, você se vira, vai para lá. Não é problema Entendi. nosso. Aqui no programa de incentivo à primeira habitação, as pessoas que querem comprar apartamento não têm noção de o que é juros, o que é prestação, quanto tempo vai pagar, o que isso vai custar no meu orçamento. Então, tudo tem que ser guiado para o primeiro comprador. Guiado significa Uhum. um nível de compromisso na renda não pode explodir, porque é diferente. Vou comprar um telefone celular e eu aguento pagar metade do meu orçamento, mas é por 2 meses, 3 meses, 6 meses, porque eu preciso do celular ou preciso de um computador, né? Então, é isso. Então, realmente, o motivo da gente guiar a compra do primeiro apartamento é essa. Então, os alemães estão corretos em relação ao critério de verificar se a pessoa tem condições de compra. É igual aqui no Brasil, nessa parte. E então, retomando, Regina, você falou que viu os critérios, continua lá. Então, assim, só fazendo um comentário sobre o seu comentário, talvez, o que eu tenho percebido também, às vezes eu ouço as pessoas falarem, vou trocar o meu aluguel pelo financiamento, como se fosse pau a pau, né? Eu largo esse e pego esse. Mas não é assim. Você tem intermediária, você tem as chaves, você tem isso, você tem taxa disso, taxa daquilo. As pessoas às vezes não têm isso na cabeça, então elas acham que é só trocar. Elas não poupam, não se disciplinam, porque elas não têm isso na cabeça, é a minha impressão, Sim, né? E aí, assim, né, voltando lá para o financiamento do governo, você tem as principais opções, que é ou você pega sozinho, ou você pega esse financiamento com a ajuda do seu empregador. E aí, você, você vai, o seu empregador, ele te paga uma quantia de até 40 euros por mês. Ele não, você poupa um tanto e ele te dá até no máximo 40 euros por mês, para o total que você está poupando, né? sim, E isso é voluntário, o seu empregador faz isso voluntariamente, ele recebe incentivo do governo para fazer isso, que eu não sei qual é o subsídio, qual é o incentivo, e ele te dá até 40 reais por mês se você entrar com esse plano de poupança com fins imobiliários. E, assim, tanto para um quanto o outro, quando você pega o financiamento, o governo te dá um subsídio e ele te paga, no caso de você pegar com o seu empregador, 9% no fim, 9% ao ano, né? sim, E quando você pega um financiamento sozinho, ele te paga até 10%. Mas assim, quando você pega sozinho, depende. Sozinho que eu digo sem o empregador, né? Se sim, você, se você, ele te paga 10%,
em cima das suas contribuições anuais, mas até um máximo de 70 euros por ano, se você for sozinho, e até 140 se você for casado. Então, e você tem uma contribuição mínima, né? Eu esqueci de falar isso no primeiro modelo, que você não faz junto com o seu empregador. Então, você tem que contribuir com um mínimo de 58,50 euros por mês, se você for sozinho, ou 117 euros por mês, se forem duas pessoas, se você for casado. E aí, que dá um máximo de contribuição, o mínimo, aliás, seu, de contribuição anual de 702 euros por ano, e um mínimo de duas pessoas de 1.404 por ano, é o mínimo que vocês vão pagar, e um máximo de subsídio do governo, que é 70 euros por ano, ou 140 euros por ano, se for uma ou duas pessoas, né? E além disso, os juros costumam ser pequenos, que eles cobram para esse tipo de financiamento, os juros costumam ser pequenos. Isso varia muito, depende da época do ano, depende da situação econômica do país, depende do Sim. momento, tá? Mas você sabe o valor mais ou menos da taxa de juros? Você chegou a ver se é 6%, 5%, 7%? Você chegou a ver alguma Ah, coisa? às vezes é 2%, às vezes é menos que isso. Os meus sogros chegaram, uma época, a pegar a 2%, né? Uh, É muito interessante, é muito interessante. A taxa é muito melhor do que qualquer outro investimento, é, qualquer outro crédito, investimento não, qualquer outro crédito que você vai fazer com um banco, né? sim. Então, mas depende muito. Por exemplo, agora que a gente está assim, saindo da pandemia, nessa época de pandemia, o material de construção sumiu do mercado. Qualquer coisa que você vá precisar para um material, como material de construção, demora uma vida para chegar. Às vezes você não encontra, às vezes não tem para comprar. E, Então, sim, por conta disso, os índices variam muito. Tá tudo tá muito assim. Hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra diferente. Por isso que é difícil estimar assim hoje como que tá, por causa dessa sim. instabilidade aí na economia. Viu, Regina? Eu, pelo Então, tempo de gravação que eu tenho aqui, nós vamos precisar encerrar nossa conversa em 2 ou 3 minutos, porque daí tá. o computador vai desligar aqui o tempo de gravação. Mas eu já percebi que a gente tem material muito interessante para começar a retomar esse assunto numa outra vez. Principalmente porque eu vi que tem uma diferença muito grande na taxa de juros, né? E o que eu vejo, na minha opinião, é que o que acontece no exterior provavelmente vai acontecer aqui no Brasil. E porque países desenvolvidos são uma referência para gente, para guiar a nossa economia e o caminho que a gente vai, né? Então, a coisa de, sei lá, 15 anos atrás, ninguém poderia acreditar que o brasileiro iria aderir ao iPhone. O Brasil tem o preço do iPhone, um dos mais caros no mundo. Mesmo assim, eu vejo que as pessoas andam de ônibus e abrem e tá com o iPhone, né? Então, provavelmente, ela está gastando mais do que 30% do salário para pagar o iPhone, e não é possível, né? Então, as coisas que acontecem lá no exterior ou aí no exterior provavelmente vai refletir aqui via o governante, presidentes, governadores, e isso vai acontecer aqui no Brasil. O que eu acho muito importante é que o povo aqui, que vota, que estuda, que tenha consciência de que isso está acontecendo e que você começa a se movimentar, ou individualmente, né? Ou coletivamente, ou que o governo aumente o nível de consciência.
eu acho que essa é uma responsabilidade nossa e com os meios de comunicação, internet, e tudo mais, essa velocidade ou esse atraso de mudança está, esse tempo está diminuindo cada vez mais. Essa, pelo menos, é a minha percepção. E eu gosto da gente usar esses canais de comunicação, YouTube ou internet, o que seja, justamente porque essa é a responsabilidade nossa da gente estar levando as possibilidades de mudança. Concorda? Concordo, concordo. A globalização, tudo fica muito integrado, a informação corre muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Então, não é possível, os juros de 7%, uma construção particular paga muito caro e o computador vai desligar agora, mas paciência. A gente encerra aqui. Regina, a gente vai continuar conversando, mas sem a parte de gravação, tá? Ou a gente passa para outro. Tá bom, se você quiser começar um outro vídeo também, tudo bem. Sim, eu vou pausar a gravação aqui e a gente começa um outro vídeo numa outra oportunidade. Espera um pouquinho, tá?